Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Já peço para vocês que chegaram agora neste canal, já deixe seu like, se inscreva neste canal, compartilhe com seus amigos e familiares e ative o sininho de notificação para você estar recebendo vídeo todos os dias, todas as vezes que eu for postar, tá? Bom, gente, esse vídeo não vai ser muito longo, não vou ficar enrolando, é mais sobre falar sobre mim, sobre a minha história, sobre a Pamela. Nada melhor do que, já que a gente vai passar um bom tempo juntos, vocês vendo a minha rotina, eu acho melhor vocês saberem um pouco sobre mim, né? Porque a gente cria um vínculo, a gente cria uma amizade, e é muito legal, eu acho isso muito bom. Então, sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Bom, meus amores, vamos lá. É, Este é o segundo vídeo neste canal, então, para quem assistiu os primeiros vídeos, sabe que meu nome é Pamela. Eu tenho 26 anos, tenho uma filha de 9 e sou casada já tem 10 anos. Bom, mas para chegar aqui, eu tive uma história bem no começo. Bom, é, meu pai ficou casado com a minha mãe e nesse casamento ele teve 3 filhos. O Vitor, o meu irmão mais velho, que tem 34, a Vitória, a do meio, que tem 29, e eu, a Pamela, que tem 26 anos. Quando eu tinha 2 anos de idade, infelizmente, meus pais se divorciaram, vieram se separar, cada um foi pro seu lado, cada um tomou um rumo diferente da sua vida, e nisso eu fiquei morando com meu pai. Dos meus 2 anos de idade até os meus 5 anos de idade, a gente ficou morando com meu pai. Meu pai namorava com uma mulher, com a Sueli, ela era da SAMU, e meu pai nunca mostrou vontade de casar, nada disso. Quando eu completei 6 anos de idade, meu pai conheceu a minha madrasta, Sueli, que ela tem uma filha em outro casamento, em outro momento da vida dela, que é a Miriam, que hoje ela tem 21 anos e é minha irmã do coração. E quando eu completei 6 anos de idade, no mesmo mês, meu pai casou com a Sueli. Então, até aí, beleza, de boa. É, Aí meu pai casou com ela, eu tinha 6 anos. Quando eu completei 7 anos, no mesmo ano eu virei mocinha. Sim, gente, eu acho que por conta ah, acredito, pela separação dos pais, meu pai casando com outra mulher, eu acho que mudou muito o meu pensamento, a minha mente mudou. Eu acho que isso fez com que eu virasse moça cedo, com 7 anos. Eu acredito que seja por um trauma de infância e isso veio a ocorrer. Porque normalmente uma menina ela começa a virar moça a partir dos 9 anos e aí sim vai. No meu caso, virei moça com 7. Quando eu completei 11 anos de idade, eu conheci meu esposo. A gente é da igreja, a gente congregamos não, a gente pertencemos a Deus na Congregação Cristã no Brasil, na CCB, pela graça e misericórdia de Deus. Então a gente conheceu na congregação, eu lembro como se fosse hoje, o dia, o horário, tudo. Eu conheci ele, eu tinha 11 anos de idade. Eu conheci ele numa sexta-feira, como se fosse hoje, eu lembro muito bem. O culto tinha acabado, então quando o culto acaba, normalmente os jovens que a gente fala mocidade, a gente fica na porta da igreja conversando com as irmãzinhas, com os irmãozinhos, cria uma amizade, enfim. E aí, nisso eu conheci o meu esposo. Eu tinha 11 anos e ele tinha 17. Nessa época, gente, na congregação tem os cultos da reunião da mocidade. Você pode começar aí de quando você completar 12 anos. Aí você pode é, participar das reuniões da mocidade, que é só para os jovens, tá? Às vezes vai adultos, né, irmãos e irmãs, mas são para a mocidade, são para os jovens, para despedida de solteiro, para quem vai casar, enfim, é tudo isso. Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, eu posso estar explicando para vocês no próximo vídeo, só deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Bom,
E aí, quando eu completei 12 anos em outubro, eu comecei a ir para a reunião da mocidade. É, a minha primeira reunião da mocidade foi numa comum, no Conceição, que é aqui perto da minha casa. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, Osasco, tá? Então, é mais ou menos isso. Perdão, gente, eu errei. A minha primeira reunião da mocidade não foi no Conceição, foi no Fazendinha, que também é aqui perto da minha casa. Bom, e nisso a gente começou a conversar, a gente começava a mandar SMN, que na época era o bombado, né? Tinha o SMN, tinha o Orkut. Gente, eu sou das antigas, hein? Orkut, você é doido. E aí a gente conversava pelo Orkut, pelo SMN, e era muito bom, gente. Essa época era, sabe, acho que, não sei explicar, gente, mas era uma época muito boa, sabe? Era uma época que a gente não tinha a preocupação de sair para trabalhar. A única preocupação que a gente tinha de acordar cedo para ir para a escola, e isso era o inferno, era a pior coisa do mundo. E eu mal sabia eu que era uma das melhores coisas. Eu não ter preocupação de ter que pagar conta, de ter que sair para trabalhar cedo, de nada disso, sabe? Apenas minha preocupação era estudar, tirar notas boas e passar de ano. E para mim não era. Então a gente voltou no assunto, a gente conversava pelo Orkut, pelo SMN, e aí ficava nisso. E quando eu tinha 12 anos, eu faço aniversário em outubro e ele faz aniversário em novembro. Quando eu completei 12 anos em outubro, quando foi em novembro do mesmo ano, ele completou 18 anos. A gente tem 7 anos de diferença. E é isso. Desculpa, gente, eu tenho um certo uma mania de mexer no cabelo. Eu prometo que vou parar, vou tentar parar, prometo. Bom, e aí nisso me deu uma vontade de morar com a minha mãe. E eu queria saber como é morar com a minha mãe, porque até então eu sempre morei com meu pai, sempre tive meu pai por perto, mas eu queria ter minha mãe por perto também, então eu queria morar com ela. Quando eu completei 14 anos, eu fui morar com a minha mãe. Eu fiquei acho que uns 6 meses, gente, morando com a minha mãe. E não é que eu não gostei, mas eu não, sei lá, não deu muito certo, né? Por conta que eu passei muitos anos morando com meu pai, então eu simplesmente chegar na vida da minha mãe, ela simplesmente tem uma vida diferente, né? Ela teve, é, como eu posso explicar para vocês, do, ela sempre morou sozinha, então ela, acho que eu acredito que morando alguém diferente com ela, sei lá, gente, enfim, não deu certo. Então voltei a morar com meu pai. E nesse meio tempo eu estava conversando com meu esposo, a gente apenas conversava, a gente era amigos, então a gente ficou conversando. E aí, quando eu completei 15 anos, a gente começou a namorar. A gente começou a namorar. Ele pediu meu pai a mão do meu pai em namoro. Ele pediu pro meu pai em namoro, porque como a gente é da igreja, a gente tem uma doutrina, a gente tem um ensinamento, então a gente sempre segue o que a gente aprende, o que a gente é ensinado, né? Porque já que a gente tem, meus pais ensinam umas coisas pra gente, a gente acata, a mesma coisa na igreja. Então a gente aprendeu a seguir uma doutrina, a seguir um ensinamento, que é não ficar muito tempo namorando, é, no máximo um ano, e depois noivar e casar, por conta do desejo da carne, né, gente? Que, querendo ou não, quando a gente começa a namorar, a gente começa a criar assim, vontades, desejos. Então, para não pecar diante de Deus, ir para a cama antes do casamento, que é pecado, eles ensinam a gente a casar o mais rápido possível. Então, a gente começou a namorar quando
Não, perdão, gente, eu comecei a namorar com ele com 14 anos. Quando eu completei 15, no mesmo ano, foi. Quando eu completei 15 anos, eu noivei, né? Aí completou um ano de namoro, e aí ia completar um ano de noivado, eu casei. Eu casei em 2013, dia 13 de 2013, é, isso, 2013, e eu fui pedido em casamento dia 13 de outubro. O meu aniversário é dia 10 de outubro, e aí quando foi 3 dias depois, eu fui pedido em casamento. Foi na casa da minha sogra, aonde atualmente eu moro, é, e ele tinha combinado com a minha mãe, com a minha madrasta, que a gente ia comer fora numa churrascaria, mal sabia eu. E aí, quando eu cheguei aqui para buscar ele, tava tudo pronto e eu fui pedida em casamento. Tava eu, meu pai, a minha irmã do coração, é, a mãe dele, ele, o pai dele e a tia dele que estava aqui, a tia Kida. E aí a gente começou a noivar, a gente começou a já preparar as coisas para o casamento, ele já começou a construir a casa para a gente morar, enfim. E como eu era nova tal, e eu tinha a proteção do meu pai era muito protetor, nunca trabalhei. Então, quem trabalhava para poder pagar a construção da casa era o Anderson, o casamento era o Anderson, tudo era o Anderson. Então, foi tudo o Anderson, sabe? Não saiu nada do meu bolso. Algumas coisas que saíram quando eu trabalhava, de cuidar de umas crianças, que na época eles eram pequenininhos, que hoje eles moram aqui na mesma rua que eu, gente, só pra vocês terem noção. Eles estão enormes. Eu me sinto velha olhando eles. Meu pai do céu. E aí, bom, gente, eu tive que pausar aqui, porque meu sogro veio falar comigo. Bom, então, como era só ele que trabalhava, então ele que arcava com tudo. Quando foi dia 5, dia 5, perdão, gente, dia 4 de novembro eu casei no cartório com ele. A gente casou no cartório, e aí a gente ficou morando um tempo na casa da minha sogra, porque a nossa ainda estava na reforma, ainda estava reformando ela ainda, né? E aí a gente ficou acho que uns 3 meses morando com a minha sogra. Aí quando tudo ficou pronto, a gente já foi morar lá, na nossa casa. Eu fiquei mais ou menos, gente, uns 6 meses tentando engravidar. Eu sempre quis ser mãe, e mãe de uma menina. E aí eu ficamos tentando engravidar, ficamos tentando engravidar, gente, por uns 6 meses, mais ou menos. Quando foi em agosto de 2015, eu engravidei. Para mim foi uma alegria muito grande. Foi assim um dos melhores momentos da minha vida em saber que eu estava grávida. Minha menstruação tinha atrasado uns 5 dias mais ou menos. Só que assim, minha menstruação, gente, ela é totalmente desregulada. Se você estiver vendo alguma hoje, gente, é porque a televisão tá ligada, tá? Então, o que eu tava falando? Assim, minha menstruação, ela já é totalmente desregulada. Daqui a 4 meses, minha menstruação desce todo dia 15. Daqui a 4 meses, ela não desce mais dia 15. Ela já muda o dia. E assim vai. Tem meses que ela desce no final do ano. Perdão, gente. Tem meses que ela desce no final do mês. Tem meses que ela desce no meio. E tem meses que ela desce no começo. Então ela é totalmente desregulada. Ela nunca desce certinho, sabe? E aí eu fiquei 5 dias com menstruação atrasada. Lembro que uma vez eu fui pra casa do meu pai. E aí, gente, juro pra vocês, um enjoo. Mas eu tava com tanto enjoo. Nossa, você é doido. E aí, cheiro de carne me enjoava, cheiro de miojo me enjoava, cheiro de perfume me enjoava. E aí eu fui conversar com a minha mãe, que é minha madrasta.
E ela falou assim, ó, faz um teste de sangue. Não faz um teste de farmácia porque nunca é 100%. Pode ser que dê positivo e você não esteja, mas pode ser que dê negativo e você esteja. Então, faça de sangue, que é certeza que você vai ter a certeza que você está grávida ou não. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu fui fazendo postinho numa terça-feira. Quando foi numa sexta-feira da mesma semana, meu resultado saiu. Eu fui lá buscar meu resultado. E aí, chegando lá, eu falei assim: ah, então, deu quantitativo. Como não sabia de nada, eu falei assim: por que quantitativo? Ela, pois é positivo. E aí foi assim: eu não tive reação na hora. Eu só fui ter reação, gente, depois que eu fui chegar e falar pro Anderson que eu estava grávida. Eu dei a notícia pra minha sogra também, não tive reação, nada. Mas quando eu fui falar pro Anderson, eu tive reação e comecei a chorar. E aí começou o processo de ir atrás de convênio, né? Porque, não, na verdade eu já tinha convênio, né? Só que tinha que ver se o meu convênio ele já podia ser usado. Na época o meu convênio era da Unimed. E aí, começou. Ultrassom, o primeiro ultrassom, eu escutei o batimento do coraçãozinho dela. Eu já estava de 7 semanas. E aí começou o pré-natal. E aí, no começo, eu passava no postinho, porque ainda não dava para me usar o convênio. E aí, depois que eu consegui arrumar o convênio, poder usar, e já comecei a passar pelo convênio. E aí, eu lembro como se fosse hoje o nome do meu obstetra, que era o Dr. Alexandre Cury. Eu, no começo, sempre tive vontade de ter parto normal. Parto normal, parto normal, parto normal. E aí, por incrível que pareça, não veio parto normal. Eu sempre tive vontade, meu desejo enorme, gente, era ser mamãe de uma menina. E aí, com acho que 6 meses de gestação, porque ela não queria abrir a perninha, ela não queria de jeito nenhum. Com 6 meses de gestação, eu descobri que era a Júlia, que era a nossa nenenzinha, que pra mim até hoje ela tá com 9 anos de idade, a minha princesa, a minha neném. E aí começou o processo de ter que atrás das coisas, das roupinhas, do berço, da cômoda, de tudo. E foi muito. Gente, minha gestação foi uma das melhores gestações, assim, que eu poderia dizer que eu tive, se eu tiver outro filho. Porque eu não tive contração de treinamento. Eu fazia faxina. Eu com 9 meses, gente, fazia faxina do chão até o teto, que na minha casa, porque agora eu tô morando embaixo, minha casa era em cima. Era de PVC. Gente, eu limpava o PVC, subia em cima de escada, subia em cima de cadeira. Cara, eu não tinha preguiça, não, fia. Eu limpava tudo. E não tive é, contração de treinamento. E aí, no finalzinho da gestação, eu tinha que estar praticamente um dia sim, um dia não no hospital para poder estar sabendo se ela ia nascer, porque não podia passar de 40 semanas, que era arriscado. E aí, essa menina não nascia, gente, de jeito nenhum. Eu subia escada, descia escada, eu ia no mercado a pé, eu andava, fazia faxina, e nada dessa menina nascer. Com 40 semanas e 5 dias, ela veio ao mundo, pesando 3 quilos 370, com 49 centímetros. Para mim foi alegria de tudo, sabe? Ali a minha alegria nasceu. Ali eu simplesmente, meu mundo colorido existiu, sabe? É, a gente faz de tudo por essa menina, a gente faz de tudo. O que pode, o que não pode, a gente está tentando fazer de tudo por ela. E aí, quando ela tinha uns 4 anos de mais ou menos de idade, a minha sogra descobriu um câncer de mama. A gente foi complicado, porque começou a correria da cirurgia, que infelizmente ela teve que tirar uma mama do lado direito. E aí começou a quimioterapia,
a radioterapia. E a radioterapia, gente, praticamente só eu ia com ela. Porque como meu sogro trabalhava, então não tinha como ele estar acompanhando ela. Então eu tinha que pegar metrô com ela. E lá no... Eu esqueci onde que é, gente. Mas é bem longe, porque a gente pegava Uber para descer na estação. E de lá a gente pegava um trem. E era a radioterapia. Complicadíssimo, gente. Foi muito difícil. E aí depois ela começou a fazer exames e deu tudo certo. Ela, nessa parte, Deus curou ela. E aí, eu lembro como se fosse hoje, a gente fez o aniversário dela de 5 anos da Ju. E aí, minha sogra tava bem, minha sogra tava ótima, minha sogra tava assim, sem... Gente, nem parecia que ela tinha passado por um processo difícil da vida dela. E aí, quando deu mais ou menos 2 meses, o câncer voltou novamente, só que em outro lugar. O câncer dela foi aqui na mama, e ela pegou, o câncer dela voltou aqui pra cima. Lá vai de novo, gente, tudo de novo, quimioterapia. E a radioterapia, ela já não podia fazer, por conta que era na mesma região que ela tinha feito a primeira radioterapia. Então não pode. Bom, gente, aí começou o processo tudo de novo, da quimioterapia. Porém, quando ela foi fazer os exames, ela estava com mais de um nódulo. E o nódulo começou a se espalhar por outro lado do peito. O outro peito dela, gente, ficou empedrado, enorme, vermelho. Gente, uma judiação, gente, só Deus para ter misericórdia. E aí começou a ir pro pulmão. Quando começou a ir pro pulmão, ela começou a ter muita falta de ar. Ela teve água no pulmão. Ela tirou quase 1 litro de água no pulmão dela. E começou a usar oxigênio. E dores, dores e dores. E aí ela foi pro hospital, né? E aí ela deu uma melhorada, os médicos mandaram ela pra casa. Porém, a gente tinha que ir atrás. A gente não, na verdade, a minha cunhada que tinha que foi atrás de tudo isso. De uma cama hospitalar, porque tinha posições que ela não conseguia dormir. Então ela tinha apenas aquela posição que ela tinha que dormir, ela dormia praticamente quase sentada. E o cilindro de oxigênio. E aí, gente, ela ficou mais ou menos uma semana em casa. Nisso, começou tudo de novo. Ela começou a delirar, falar coisa com coisa. E aí a gente teve que chamar a ambulância e levar ela para o hospital. E do hospital veio a ambulância do convênio dela e levou ela para o convênio dela. Gente, ela ficou mais ou menos 2 dias no hospital, sedada. Porque quando ela acordava com dor, ela gemia de dor, então ela ficou sedada. Ela ficou 2 dias no hospital. No segundo dia, ela acordou da sedação, ela estava bem, estava ótima. Ela pediu água, aí ela tomou água, tudo bonitinho. E aí começou as dores tudo de novo e os médicos tiveram que sedar ela novamente. E, além da sedação, eles davam morfina para ela, por conta das dores. Quando foi 8 horas da noite do mesmo dia que ela acordou bem, que ela pediu água, 8 horas da noite ela veio a falecer por falta de oxigênio. O pulmão dela simplesmente parou de mandar oxigênio. O cérebro automaticamente parou de mandar oxigênio para o pulmão e o pulmão parou. E ali, gente, foi muito difícil, muito complicado para o meu esposo. Ele era muito apegado à mãe dele. Para o meu sogro também, né? Porque ele automaticamente ele viu ela morrendo no hospital. Gente, foi muito difícil essa minha vida. Essa vida de ter que estar ela levando para o hospital, vendo o sofrimento dela. Gente, foi horrível, foi muito horrível. E aí, nesse processo, eu e meu esposo viemos se separar, acho que por conta da, de tudo que aconteceu. Acho que foi um turbilhão de sensações, de acontecimento. E aí, a gente viemos se separar.
Porém, graças a Deus, a gente voltou e está tudo bem. Graças a Deus, a gente se dá muito bem. A gente é amigo, a gente é companheiro, a gente é tudo. E é isso, gente. Essa é a minha história até hoje, né? Então, a... atualmente eu tô morando na casa da minha sogra, onde que ela morava. E se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, a gente pretende comprar uma casa. A gente, casa nova. Então, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala amém aí do outro lado também, por favor, para me ajudar. Fala amém, tá? Pra isso acontecer. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo. Você falou amém. Eu vi que você não falou amém. Fala amém, por favor, tá? Se você não falar amém é porque você é invejosa. Você é muito invejosa. Brincadeira. Mas é isso, gente. Essa é a minha história, essa é a minha vida. Eu não tenho muito o que falar mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso estar respondendo no próximo vídeo dúvidas de vocês. E é isso. Ó, gente, a gente comprou um microfone para melhorar os vídeos, os áudios. E é isso. Bom, o que vocês vão ver nesse canal? A minha rotina, o meu cotidiano. Eu até peguei o caderno da minha filha, gente, que ela não usa, que a gente comprou o material dela esse ano, que ela não usa, tem até o nome dela aqui, para poder estar colocando ideias de vídeo, para mim estar postando vídeo para vocês, para não ter, sabe, os vídeos meio enjoativos, vídeos repetitivos, porque começa a ficar chato, começa a ficar enjoativo. Então também deixa aqui embaixo, gente, ideias de vídeos que vocês querem ver também, para mim estar postando para vocês, tá bom? Então aqui neste caderno eu vou estar colocando ideias de vídeos, vou estar colocando o que eu vou estar fazendo no dia, tudo bonitinho para mim estar tendo um controle no meu dia, da minha rotina, dos vídeos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se inscreva no canal de novo, gente. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixa aqui embaixo nos comentários, gente, se você gostou desse vídeo, se você gostou da minha história. Qual é a dúvida de vocês? Que eu vou estar podendo estar respondendo vocês ou aqui no comentário, ou até mesmo num vídeo, num próximo vídeo aí, das perguntinhas de vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!